Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando este tema, que é a supremacia das Escrituras, uma lição extraordinária. E hoje vamos estudar a sexta lição, a Bíblia como um guia para a vida. É importante ressaltarmos este tema, pois a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de ciências, não é um manual de concertos de objetos, mas é um livro que trata da mensagem de Deus para a humanidade. Assim sendo, é um manual de Deus para a humanidade consertar as suas vidas e, e assim servirem a Deus e ao próximo com mais qualidade e ter uma garantia em Cristo Jesus. A Bíblia não é um livro de história no sentido preciso que alguém requer, mas contém histórias precisas. A Bíblia não é um manual de ciências, mas faz afirmações de caráter científico. Então a Bíblia trata de tudo um pouco, principalmente da história da redenção humana. Então, a Bíblia é como um guia para a vida. E por que precisamos de um guia para a vida? Assim como nós precisamos de um guia, que é um manual, sempre que adquirimos um objeto novo, para sabermos como, de fato, ligar, para não termos prejuízo, como utilizar, qual o primeiro botão a ser ligado, como processar, se é preciso esquentar antes, o que vai fazer. Assim é a Bíblia para nós. É um manual, é um guia para as nossas vidas, como melhor servir a Deus, como melhor servir em comunidade, como melhor servir ao próximo, como melhor servir à humanidade. A Bíblia como um guia. E ela tem orientação para diversas áreas da vida. Por exemplo, se você estiver chateado com o seu patrão, com o seu emprego e se sentiu injustiçado, decidiu então colocá-lo na justiça, vou brigar na justiça por meus direitos e tal. Mas se você refletir à luz do que Jesus ensina, se um homem for à guerra e ele pensar direito, ele, ele vai lá para ver se de fato é melhor ele entrar na guerra e ver que vai sair em desvantagem depois ou fazer um acordo de paz. Então, isso pode se aplicar à nossa realidade. Se você vai fazer um empreendimento de vida, um investimento, aí Jesus conta uma parábola. Qual o homem que vai construir uma torre que primeiro não se assenta a fazer as contas? Fazer um investimento de vida, um casamento, qualquer coisa que formos fazer. Então, a Bíblia é um manual, ela traz orientações para tudo. Ela nos ensina até como reagir de forma emocional diante das situações, a provérbios e máximas que nos orientam para não perdermos o controle. Ela nos mostra como ter uma vida saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico, como a ideia de não guardar mágoas, porque a Bíblia diz que a ira do tolo é que o destrói, quer dizer, quem está irado só faz mal a si mesmo e não ao próximo. Então, a Bíblia traz orientações para diversas áreas da vida. Então, vamos lá? A Bíblia como um guia para a vida. Grande tema para estudarmos, né? O objetivo geral desta lição é mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. Veja o que Jesus disse: qualquer que te bater na face, oferece-lhe a outra. Como é que pode? Imagina uma mulher que está sendo espancada pelo marido, ler um texto desse e levar isso à frente. Isso é muito doloroso, é até desumano e injusto, né? Mas depende como nós enxergamos esse texto, interpretamos, né, diante das situações. E muitas vezes
esse dar a outra face é não retaliar, é não responder com a mesma moeda, é não dar o troco com a mesma proporção. Pois quando nós retaliamos, quando nós eh, fazemos de volta, você não está oferecendo a outra face. E oferecer a outra face é você contrair a ira. É como se você estivesse apanhando novamente e, e aí você de fato não responde como a pessoa queria. E aí mostra que de fato quem é o mais forte, aquele que não respondeu à altura, e o mais fraco, aquele que ofendeu. É uma fraqueza humana ofender o outro. E lançar força física sobre o outro, isso não é coisa dos fortes, é dos fracos, que não tem controle dos seus temperamentos, das suas emoções. Então mostra a incapacidade humana por conta do pecado. Então, quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A ideia de sábio, muitas vezes, ela é mal interpretada. Por quê? Nós temos aquele conceito do sábio, aquela pessoa que conhece tudo, aquela pessoa que tem uma resposta para as grandes curiosidades da vida, né? A procura por um sábio. É, mas nem sempre a ideia do sábio é essa pessoa intelectual, essa pessoa que domina muitas artes, muito conhecimento. Não. O sábio pode ser qualquer um que teme a Deus e que tira lições da vida, das coisas práticas e, e que evita dores por meio de suas atitudes. E a Bíblia nos ensina o que é a sabedoria. A sabedoria é dada aos pobres, aos simples, é dada aos ricos também, contanto que tema a Deus, qualquer pessoa. Os objetivos específicos são três. Primeiro, enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. Quando fazemos da Bíblia o nosso alicerce, veja o que Jesus disse. Jesus contou uma parábola de dois construtores. Dois construtores. Disse que o homem prudente, o homem sensato, é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Dizer, se você mora perto de um rio e você tem que construir, você tem que cavar o máximo até encontrar pedras e fundamentar o seu alicerce, procurar uma estrutura mais alta, porque o rio transborda. Mas o homem prudente, ele só pensou em construir o imprudente, né? O insensato. Chegou e construiu a sua casa, nem analisou, nem pensou nas possíveis intempéries da vida, quando correram os rios e transbordaram, bateu contra a sua casa. Aquele período do inverno chuvoso, os rios caudalosos e cheios de água, como o Jordão, que gela tudo lá na região do Monte Hermon, aí deságua no Jordão e ele vem nas ribanceiras, cheio de água, atingindo muita coisa. E era comum atingir casas e derrubar. Aí é o vento forte nessa hora, aquelas tempestades. E aí a casa não suporta. Aí Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Ele não está ensinando nessas parábolas que ele é a rocha. Que alguns dizem, não, Jesus é a rocha, tem que construir na rocha. Não. Nessas parábolas, Jesus está mostrando o alicerce, é justamente a prática. Ouvir e praticar as suas palavras. Todo aquele que ouve as minhas palavras, põe em prática, compará-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E às vezes a pessoa, quando vê a palavra rocha, tudo quer aplicar a Cristo. Mas nesse sentido aí é a prática. É alicerçar, ouvir e pôr em prática aqueles ensinamentos do sábio Jesus. Segundo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Por que Deus é a fonte? E nós só chegamos a essa fonte com o temor da sabedoria, o temor do Senhor.
princípio da sabedoria. E mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Grande é o nosso desafio aqui, descobrir essa sabedoria e viver essa prudência. O nosso textuário diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vê aí, quando o salmista declarou este salmo, Salmo 119, no período da antiguidade, as lamparinas eram assim, um pequeno pires de argila apertado na frente, com um local para prender o pavio, que é aqui, ó, tá vendo? Então ele derramava o óleo aqui dentro, nem fechada era. Essa daqui é das mais antigas, do período da monarquia, né? Do período deste salmo, provavelmente. Então, quando ele diz lâmpada, lâmpada é uma palavra moderna que vem do grego, né? Mas no hebraico é ner. E a palavra ner é lamparina de óleo. E como o salmo ele é poético, ele tem uma estrutura, e a estrutura dos salmos é o que se chama de paralelismo, ou seja, são duas ideias paralelas, né, que repetem a mesma coisa. Você percebe que ele diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, do jeito que ela é lâmpada, que ele diz e luz para o meu caminho, porque no caminho ele coloca os pés. E a lâmpada aqui, que é a lâmpada a óleo, a lamparina, é a luz. Então ele está repetindo o verso, dizendo, repetindo a ideia, paralelamente, intensificando a informação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer dizer, a palavra, ela não deixa ninguém na escuridão, não deixa tropeçar, não deixa machucar os pés, não deixa sem orientação, não deixa sem visão, não deixa se perder. Tá? A palavra ela é perfeita nesse sentido. E nesse não, em todos os sentidos, porque o salmista vai dizer no Salmo 119 que a toda a perfeição eu vi limite. Quer dizer, tudo que é perfeito havia limite. Agora, os teus mandamentos, aí ele diz, são amplíssimos, vai além dos limites. Ele é muito vasto, é muito amplo, os mandamentos do Senhor. A verdade prática nos diz assim, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Já pensou, você vai entrar numa floresta escura, num final de tarde, e aparece alguém e diz, eu vou te conduzir. E aí você não conhece essa pessoa direito, como é que é? Você vai confiar, desconfiar, mas de repente aparece alguém que você conhece da sua família. Eu conheço a estrada, eu conheço essa floresta e eu sei por onde a gente ir e sair seguro do outro lado. Então a Bíblia é um guia seguro, ela se torna o nosso guia para a caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Diz que Jesus deu ênfase à palavra, os apóstolos deram ênfase à palavra. No Antigo Testamento, a ênfase é na palavra, porque Deus se comunicou e se comunica por meio da sua palavra com o seu povo. Ele orientou e orienta. Os profetas profetizavam oralmente, mas depois era registrado, para que pudéssemos ter a palavra, a profecia, a orientação. Então nós temos essa revelação de Deus para nós, a sua palavra, que é poderosa. Nesta introdução nós podemos ver que a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Talvez essa não tenha sido a intenção do autor ao formular essa frase. Que intenção? Que a Bíblia, quando obedecida ou desobedecida,
ela será sempre um verdadeiro guia para o viver cristão. E se alguém desobedecer, ele será penalizado pela desobediência, será disciplinado, porque ela se torna um guia em todos os sentidos, até para quem desobedece. Se conhecer e servir a Deus, ele não fica sem disciplina. Então quando obedecida, se torna assim um verdadeiro guia para o viver cristão. Ela sempre será o verdadeiro guia para o obediente e para o desobediente também. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. E no Evangelho de João, Jesus debate com os mestres da lei, e eles estão pressionando Jesus quando ele diz que está realizando a obra do Pai. E eles estão insistindo que eles são seguidores de Moisés. Aí Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras. Perdão, isso aí é Mateus 22 e 29. Jesus diz assim: vocês examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam, e vocês não querem vir a mim para ter vida. As Escrituras falam ao meu respeito, vocês não querem vir a mim. Vocês examinam para ter vida eterna por meio dela, mas elas testificam a meu respeito. Elas apontam para a minha pessoa. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, João 5:39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Como a palavra transforma a nossa natureza? Ela nos dá uma nova direção, ela nos dá... É como você pegar um animal indomável e de repente conseguir colocar nele um cabresto, conseguir colocar nele rédeas, começar a controlar ele. A palavra de Deus, ela faz isso com a nossa natureza pecaminosa, inclinada para o mal, para o erro. E ela nos dá essa nova dimensão de vida. Então, nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. A Bíblia é um alicerce para a vida. Quando fala de alicerce, fala de fundamento, fala de base para a construção. Então, a palavra de Deus é um alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia é a única, infalível revelação escrita, divinamente inspirada, conforme 2 Timóteo 3:16 e Apocalipse 1:1, que é o livro da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para dar o seu anjo, para enviar a João. Então, a palavra de Deus, ela é alicerce por ser única, infalível, revelada e que foi escrita para nós. E é divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. Por isso que João 3,16 diz que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Veja que tem já aí uma proposta, não pereça, mas tenha a vida eterna, tem uma promessa. O próprio Cristo é a rocha em 1 Coríntios 10:4, mas nesse caso de Mateus, os seus ensinos, que ouvidos e praticados, se convertem nessa rocha. Ele tem as palavras de vida eterna, em João 6:68, assim como ele é o pão que desceu do céu, ele é o que tem as palavras de vida eterna, que são espírito e vida. A síntese deste grande ensinamento é que nem a
as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Então podemos ter Cristo como a nossa rocha, os seus ensinos como fundamento da nossa prática, o nosso alicerce de diário, que com certeza não seremos abalados sob hipótese alguma. E quando nos tornamos casa de Deus, morada do Espírito Santo, é como o Salmo 46 diz: Deus está no meio dela, não será abalado. E falando da cidade de Jerusalém, onde estava o templo, Deus estava lá. E hoje nós somos o templo de Deus. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo de nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. A metáfora da lâmpada e da luz é importante porque a luz vence a escuridão. A luz, ela clareia, dando noção do que é o caminho. E isso é orientação. A luz, quando chega, que ilumina, ela mostra o estado do caminho, que, criando assim possibilidades de proteção. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 11, que ia voltar para ressuscitar Lázaro lá em Betânia. Ele estava dormindo, falava da ressurreição, da morte. Senhor, torna-os para lá, ainda há pouco queriam apedrejar-te. Eles, não há 12 horas no dia, o dia judaico era 12:12. Aí não há 12 horas do dia. Quem anda durante o dia não tropeça porque vê a luz. Mas quem anda na escuridão, esse tropeça. Ele não vê as pedras. Mas quem anda durante o dia não tropeça porque ele está vendo as pedras. Está tudo claro. Então, quem está com Jesus está vivendo um dia eterno. E Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Aqui é a profecia que está chegando e vai clareando até ser compreendida em Cristo Jesus. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz em Efésios 5:8, isto é, afastados das práticas do pecado. Paulo diz que somos filhos do dia e não da noite. Somos da luz e não da escuridão. Então, temos que andar sempre na luz. Cristo é a luz, sua palavra é luz, o Espírito é luz, Deus é luz. A Bíblia diz: Deus é um sol. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. É sempre a mesma. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. Nós temos a atualização de palavras. O que significa isso? Não é atualização de conceitos. Atualizar a palavra é facilitar a linguagem. Você tem uma palavra como concupiscência. A concupiscência da carne é a soberba da vida. Se você disser os desejos inflamados da carne, fica mais fácil, né? E o orgulho da vida fica mais fácil. Então, se atualização de palavras, mas não de conceitos. O conceito sempre preservado. Qualquer manual de ciência com 5 anos, 10 anos, ele tem que sofrer atualizações, porque novas descobertas descartam aquelas e aí tem que adotar os novos parâmetros. A ciência está sempre evoluindo, avançando, e aí ela vai descartando. E a ciência, ela vive disso. Ela sempre propõe algo novo em detrimento de algo que ela constatou que estava errado.
Ela identifica um problema dentro de uma proposta e aí vai achar uma solução. Ela vai descartando aquele, se torna apenas um fato do passado que era interpretado assim. Um exemplo. Por muito tempo foi ensinado nos livros de geografia do nosso Brasil que a parte mais elevada da ponta norte do Brasil, a região sul, era do Iapoque ao Chuí. Então, o ponto mais elevado era o Iapoque, e até o Chuí, o ponto mais elevado do sul, do norte ao sul. Hoje já não é mais assim, os novos mapas estão trazendo do Caburaí ao Chuí. O ponto mais elevado é o Monte Caburaí e não Iapoque. Então, houve mudanças, isso é descoberta científica, explorações, foi feita por um militar, né? Então é importante que a ciência ela evolui. A Bíblia, desde que foi produzida, ela não foi atualizada em conteúdo, como se isso não serve mais. Seus ensinos são sempre os mesmos, suas histórias são sempre as mesmas, embora falando de tempos passados, de reis, de monarquias, de processos, de julgamentos pesados por apedrejamentos, de período em que famílias se uniam em laços matrimoniais antes de ser identificado como incesto. Tudo isso a gente tem nas escrituras, mortes em grandes escalas de cidades, dizimação de cidades, mas essa é a história real da Bíblia e a sua narrativa histórica não deve ser subtraída e atualizada para não escandalizar o homem moderno, não. Se a palavra de Deus, ela tem que ser dita como foi escrita. Pode-se atualizar as palavras. Eu tenho aqui lâmpada para os meus pés. Lâmpada é uma palavra mais moderna. E luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus ela é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. E, como disse a Bíblia, difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e não falham. Como Jesus disse, a palavra de Deus não pode falhar, em João 10:35. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Isaías 55:11, Deus diz que a minha palavra é como a chuva, ela desce, a chuva desce, molha a terra, faz brotar, e ela penetra na terra, a chuva, outras vão pelos ribeiros, vão até o mar, ali ela evapora e volta para as nuvens, se condensa para descer novamente. Deus diz, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, ela vai e realiza os seus propósitos. Ela é a mesma, a Dabar e a Ver, a palavra de Deus. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Que bom saber disso, né? A Bíblia nos torna pessoas sábias. Você quer se tornar um sábio? O conceito de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria e os benefícios da sabedoria. Então vamos tratar desses 4 tópicos, como a Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria. A palavra sabedoria vem do hebraico Hokmah. Hokmah e o seu correspondente em grego é Sofia, né? É filosofia, Sofia, né? Filos, amor, e Sofia, amor à sabedoria. E Hokmah, ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra teológica sistemática, uma perspectiva pentecostal, lançada pela CPAD, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade
com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Como é que alguém adquire sabedoria com as experiências da vida? O agricultor, ele sai lançando as sementes na terra e ele sabe que ele precisa levantar no nascer do sol, nos primeiros raios. Então ele faz disso essa sua jornada. Começa cedo. Essa sua responsabilidade com as sementes do cultivo do solo, ele faz disso um ensino para a vida, para outras coisas. Porque ele tem quem vive da agricultura tem um ciclo da agricultura. Quando começa e termina, entre o plantar e o colher. E se não for feito no tempo apropriado, ele pode lançar tudo a perder. Então, a gente tem o Provérbios 10, versículo 5, diz assim: no período da colheita, o filho que dorme na cega, o filho que dorme durante a colheita é filho que envergonha o seu pai. Porque ele só tem aquele momento de fazer a colheita. E se não fizer no tempo apropriado, ele põe a perder todo um serviço que foi feito. Então, isso dá uma lição de vida apropriada para que os filhos aprendam a se apropriar do tempo certo e agir no tempo certo. Não lançar fora as oportunidades. Então, a sabedoria, ela vem dessa experiência de vida. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, ele revela muito dessa sabedoria. Os ensinos de Jesus são todos pautados no dia a dia. Jesus quer ensinar como é o reino escatológico, o fim do mundo, o juízo final tão temido. Jesus usa o pescador que lança a rede ao mar e traz até a margem da praia todo tipo de peixe. E aí ele seleciona no cesto os peixes bons e os peixes imprestáveis. E ele lança fora os outros. Então Jesus usa uma linguagem do dia a dia que qualquer pessoa entendia o que ele estava dizendo, traduzindo uma mensagem de altíssimo padrão, fazendo referência a algo metafísico, transcendente, escatológico, futurista, que diz respeito ao destino da humanidade. E Jesus usa um texto desse. Jesus mostra como é a aceitação do reino e a rejeição por meio de suas parábolas, usando coisas do cotidiano, do dia a dia, sabe? Então, nós precisamos aprender com Jesus. Então, o conceito de sabedoria é esse, quando diz que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações dessa vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Ele precisa da praticidade. E a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. A experiência do cotidiano, ela é fundamental. A Bíblia diz que um velhinho pobre salvou uma cidade com a sabedoria. Fala de uma mulher que os homens cercaram a cidade e ao destruir a cidade, ele diz: qual o problema de vocês? É um homem que está aqui que vocês querem? Então vamos entregar ele para vocês. Cortou a cabeça do homem e jogou pela muralha e os homens foram embora porque houve sabedoria nessa mulher. Salvou uma cidade, ia morrer todo mundo de graça porque tinha um homem lá dentro e os portões estavam fechados. Então, a sabedoria, ela é importante e ela é prática, né? Corta a cabeça e joga fora. Não faça isso com ninguém não, tá certo? Estamos falando de um tempo, mas é assim, como isso se torna ensinos para nós, para a vida, para as decisões que temos que tomar.
Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Em Daniel 2:20, Deus dá sabedoria a Daniel. Ele é a fonte de toda a sabedoria, da sapiência. Romanos 16:27, somente a ele pertence. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável, ninguém pode sondar a sabedoria de Deus. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Então, em Deus está toda a fonte de sabedoria. Quem quer ser sábio de verdade precisa temer a esse Deus. O temor é o princípio da sabedoria, porque ele é a fonte. E ele vai dar sabedoria a quem teme a ele, quem se submete a ele, quem honra os seus mandamentos. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias, conforme 1 Coríntios 2, 6 e 7, né? E o Espírito ele vai capacitando a desenvolver. E não que falamos com sabedoria nossa, Paulo, mas aquilo que o Espírito nos ensina. Então, os benefícios da sabedoria e o temor. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Jó debatia com seus 3 amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, terminava um ciclo de discurso, começava outro, um discurso acirrado. E eles estavam mostrando que tinham sabedoria, tentando convencer Jó com suas acusações, baseada apenas naquilo que eles pensavam e julgavam ser, sem saber que a questão de Jó era Deus testando Jó diante de Satanás. Ou Deus testando Satanás por meio de Jó, né? E naquele momento, Jó diz no capítulo 28, que é um dos mais belos do livro de Jó, a poesia da sabedoria. O capítulo todo, Jó vai mostrar que o homem sai em busca de minérios e ele escava uma mina, vai lá nas profundezas. Temos minas na África com mais de 2.000 metros mais profundo. E lá embaixo, na escuridão, ele encontra o minério precioso. O outro entra numa caverna que o filhote do leão nunca entrou, a ave de rapina nunca passeou por lá. E ele escava na rocha, encontra pedras preciosas, encontra olho d'água. O outro escava no chão e vai encontrando coisas preciosas. Outro vai para o mercado e ele encontra pedras preciosas vindo de longe da Etiópia. Outro encontra o ouro fino vindo de Ofir. E o homem vai encontrando tudo que é precioso em lugares específicos, lugares distantes e difíceis. Porém, Jó diz que a sabedoria ele não encontra na mina, escavando, não encontra nas cavernas, não encontra nos veios d'água, ele não encontra no mercado de pérolas, ele não encontra no mercado de ouro. A sabedoria não se compra, a sabedoria não se acha fácil, a sabedoria não está em qualquer lugar. E quando alguém questiona onde está a sabedoria, o trovão vai dizer, eu já ouvi falar dela. A morte disse, eu não a conheço. E onde está essa sabedoria? Essa sabedoria está no temor do Senhor. E Jó vai dizer que seus amigos não têm temor a Deus pela forma como eles estão julgando a sua pessoa. Eles precisam buscar a verdadeira sabedoria. E ele mostra que a verdadeira sabedoria está no temor do Senhor. Então, temamos a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria de verdade. Os benefícios da sabedoria.
O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Que ele tem a orientação de Deus, né, direto do próprio Deus, por meio do texto revelado e escrito. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. O rei Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios no Provérbios 9:12. Dentre eles, acumula conhecimento, 10 e 14. E veja só, o conhecimento é uma coisa que você adquire por meio dos livros, da biblioteca, por meio da internet, por meio de um ambiente acadêmico, mas sabedoria não. Sabedoria você só chega perto dela por meio do temor ao Senhor. Ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria. Então, investir mais no temor a Deus. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência, a prudência dos justos e os benefícios da prudência. E eu tenho no capítulo 1, a Bíblia, um alicerce para a vida. E como é que se dá esse alicerce? A palavra de Deus é o alicerce, a palavra é luz, a palavra é imutável. A Bíblia nos torna sábios. De que maneira? Aí vamos definir sabedoria, Deus como fonte de sabedoria, o temor e os benefícios da sabedoria. E agora a Bíblia e a prudência para a vida. A prudência, ela é prima da sabedoria, né? O livro de Provérbios diz. O conceito de prudência, de acordo com o dicionário de Wycliffe, ele esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, que faz uso da sensatez, que é lógico, né? E que o adjetivo grego sínetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego feronesis ou fronesis, né, que é para fronesis, fronesis, e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sinesis sugere avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde, mas os sensatos avançam e sofrem o mal. Então, a prudência é algo importante na vida, porque é como uma marcha ré no carro. Se o carro só tivesse marcha para frente e não tivesse para ré, ele não teria prudência. Então ia chegar em situações difíceis e ele não iria saber como reverter, porque só ia para frente. Mas a marcha ré é o que podemos chamar da prudência da vida. E a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos, conforme Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. As pessoas viviam orientadas por escribas e fariseus e sacerdotes que só faziam colocar pesos, fardos pesados sobre as pessoas e não orientavam sobre seus pecados, nem os libertavam do caminho do erro e da injustiça. Então, João Batista chama para o caminho da prudência. A sua mensagem é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, esse é o caminho prudente. Começar com arrependimento, mudanças de vidas. Mudanças de vida. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência no capítulo 1, versículos de 1 a 6. A prudência se associa à sabedoria e ela sai na rua e clama aos jovens para que estejam com ela. E eles a desprezam e buscam o mal. Ela diz: quando vocês precisarem, eu vou desprezar vocês. Vocês escolherem a insensatez.
Então, dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. É prudente não ser ofensivo. É prudente não ser iracundo. É prudente não responder à altura da ofensa. É prudente guardar a ira e não deixar que essa ira extrapole o dia e antes do sol se pôr é preciso removê-la do coração. A humildade para não exibir conhecimento, que isso aqui é o perigo do ser humano, é a vaidade humana por aquilo que tem. A vaidade quando se tem riquezas para querer expor o seu poder, a vaidade quando se tem poder político, a força, né? O prestígio de influenciar, a vaidade quando se tem um conhecimento, uma eloquência que é admirado, a vaidade quando se tem uma bela voz, a vaidade quando se é formoso à vista ou formosa. Então, querer atrair a atenção dos outros, exibindo a si mesmo, tudo isso é falta de humildade, é insensatez. Então, a autoexibição de seus conhecimentos para atrair a atenção das pessoas, o pensar antes de agir para não ser influenciado é algo prudente, Provérbios 14, 15. O alcance de boa reputação e alta posição é uma consequência da prudência. A sujeição ao aprendizado e à correção. Ele está apto para aprender e aceita a correção. O insensato não aceita. E o desviar-se do perigo por meio das soluções antecipadas. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Coloque ela como seu alicerce e constrói a sua casa sobre este viver prático prudente. Essa é uma lição prática, mais devocional, uma lição simples, né, de trabalhar, não tem nenhum texto complexo. Então, se sinta bem à vontade para explorar com seus alunos. A conclusão é: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor de Deus, recebemos a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Que Deus abençoe você, o seu ministério de ensino, esse trabalho glorioso na escola bíblica e se doe por essa lição, por cada lição, estudando e orando para que Deus esteja abençoando os seus alunos, os nossos alunos, e sendo engrandecido por meio da vida de todos e da nossa classe. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.